O mundo está acompanhando o conflito entre os Estados Unidos e o Irã, e para nós entendermos as motivações e também os impactos deste conflito, nós convidamos o historiador, professor aqui da universidade, doutor em História, Adelar Heinsfield, que é professor de Relações Internacionais aqui na instituição. Professor, bom dia, é um prazer para o Café Expresso lhe receber aqui. Bom dia, Thaís, bom dia aos ouvintes. A gente quer começar entendendo, professor, como e quando começou o conflito entre os Estados Unidos e o Irã. Thaís, essa é uma longa história, né? Aliás, a história do Irã é uma história milenar, né? Berço da civilização persa, enfim, né? Nos anos 20, né, do século passado, do século 20, o Irã passa por um processo que dá início àquilo que a gente chamaria de ocidentalização, né? Então, e nessa ocidentalização, obviamente, há uma aproximação com os Estados Unidos, né? Isso vem até 79. Em 79 acontece a chamada Revolução Islâmica, né? Com Khomeini, né? O grande líder muçulmano xiita, e a partir daí começa o conflito, né? Porque esse novo Irã, que surge em 79, é um Irã que vai buscar valorizar a sua cultura, os seus valores, os seus ideais, né, calcadas numa perspectiva muçulmana, islâmica, né, e com isso acontece o distanciamento. E a partir daí nós temos uma série de conflitos, né? No próprio ano de 79, existe a tomada da embaixada norte-americana no Irã, que fica mais de um ano, né? Os funcionários, enfim, sequestrados, né, pelos estudantes iranianos. E a partir daí nós temos uma série de conflitos, né? Porque o Irã acaba se tornando uma espécie de liderança regional, né, no Oriente Médio. E essa liderança regional, obviamente, que vai entrar em conflito com os interesses norte-americanos. Por questões culturais e também econômicas, obviamente, professor? lá está o petróleo, né? O petróleo que move o mundo. O Irã é um dos grandes produtores de petróleo mundial, né? E, obviamente, isso afeta diretamente os interesses norte-americanos, né? Professor, algo em especial que você destacaria com relação ao mais recente conflito entre os Estados Unidos e o Irã? Com relação à motivação? Olha, há uma série de questões. A gente pode considerar, por exemplo, a descoberta recentemente de novos campos petrolíferos no Irã, né? Reservas de em torno de 50 bilhões de barris de petróleo, né? Que não eram conhecidos até então. Me parece que esse é um elemento que pode ser considerado, né? A política interna norte-americana, né? O processo de impeachment que o presidente Trump está sofrendo, a tentativa de reeleição que certamente ele vai buscar, né, a reeleição esse ano. Então, uma série de questões, né, que faz com que o governo Trump busca, digamos assim, uma afirmação? É uma afirmação Aceitação. interna, uma afirmação interna, ou uma reafirmação interna, né? Professor, a gente quer lhe convidar a fazer o seguinte exercício, a seguinte reflexão. E se fosse o contrário? E se os Estados Unidos tivessem um importante general, o mais importante general morto pelo Irã? Na sua visão, qual teria sido a possível reação? Em primeiro lugar, Thaís, a gente não pode fazer essa comparação muito simples assim, né? Porque o Irã tem uma cultura e uma estrutura diferente. Nós não temos nem no Brasil e nem nos Estados Unidos ninguém com esta característica como tinha Soleimani, né? Essa importância dele, né? Nós não temos nos Estados Unidos nenhum militar, né, que ocupe, digamos assim, o segundo posto na hierarquia norte-americana. Mas a gente pode fazer um exercício de imaginação, imaginando, por exemplo, o Mike Pompeo, né, secretário de Estado norte-americano, se ele tivesse sido assassinado, né, por um ataque terrorista iraniano. Com certeza haveria uma comoção mundial, né, de condenação a esse ataque. Porque a gente não pode esquecer que a mídia ocidental tem chamado Soleimani de terrorista. Então foi a morte de um terrorista. Mas o que foi o ataque norte-americano? Não foi um ataque terrorista?
Professor, que significado teve o ataque de ontem às bases americanas no Iraque? É muito mais para consumo interno no Irã, porque o Irã prometeu uma reação imediata. Revidar, né? O ataque que ocorre, onde morreu assim, o seu general, né? Então o Irã precisava de uma forma imediata ter uma resposta, e o ataque a essas bases americanas é muito mais nesse sentido, dar uma resposta interna. E dando uma resposta interna, está dando uma resposta também para o mundo, dizendo que o Irã não vai ficar de braços cruzados. Uma guerra pode se iniciar aí? Pode. Penso que sim, uma guerra regionalizada, né? Agora o pessoal está falando aí, a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Não, isso não existe. E é muito recente também, as coisas mudaram de ontem à noite para cá, daqui a pouco elas mudam de novo, então está difícil de enxergar a situação de uma forma mais abrangente. Quando a gente pensa na política internacional, eu lembro do Ulisses Guimarães, que ele dizia que a política é como as nuvens. Você olha a nuvem, nesse momento ela está de um jeito, daqui a 5 minutos ela está de forma... É a mesma nuvem, mas está com um formato diferente, né? Então, quando a gente olha o cenário internacional, é um pouco isso. Aquilo que eu estou dizendo hoje, amanhã os fatos podem me desmentir, né? Professor, como um especialista nessa área, como um professor de relações internacionais, como o senhor avalia os impactos deste conflito diante das informações que temos hoje no mundo? Bom, de forma imediata, nós temos 2 impactos, né, que têm a ver com a questão econômica, né, que é o aumento do petróleo, né, já houve um aumento significativo, né, do valor do barril de petróleo, e impacto na Bolsa de Valores, né? Então, para o grande investidor, obviamente que isso tem impacto, né? E uma terceira possibilidade é a questão da indústria armamentista ter um novo up aí, né? Então, certamente, a grande indústria armamentista europeia, japonesa, russa, enfim, a chinesa, está de olho, né, nesse conflito, né? Quem vende armas, obviamente... Precisa de guerra. Não tem interesse na paz. Professor, e com relação ao Brasil, quais as preocupações com o conflito e qual a repercussão da reação diplomática do Brasil? Bem, o Brasil sempre se pautou por uma coerência, né, nas relações internacionais. Se a gente pegar aí nos últimos 150 anos, há uma continuidade, né? Mudou o regime, mudava a forma de governo, passamos por ditaduras, passamos por democracia, mas havia uma continuidade, havia uma coerência nas relações internacionais, que é aquilo que eu chamo de um acumulado histórico, né? E nesse último ano, a gente tem percebido que esse acumulado histórico tem sido renegado, tem sido esquecido. E a maneira como o atual governo se posicionou diante do ataque terrorista norte-americano mostra muito bem isso, né? Porque a pergunta é: o que o Brasil ganha se envolvendo num conflito entre Estados Unidos e Irã? E eu respondo: o Brasil não ganha nada, o Brasil perde, né? A questão do petróleo, que eu já falei, e se a gente for ver, por exemplo, o agronegócio brasileiro, né? Até porque nós estamos numa região do agronegócio. Dependemos muito disso. Dependemos muito disso. O Irã é o segundo maior importador de milho brasileiro, né? O Irã é um dos grandes importadores de carne bovina brasileira. No ano passado, a balança comercial Brasil-Irã foi favorável ao Brasil em torno de 2 bilhões de dólares. Vamos jogar fora isso? Essa é a pergunta que eu faço. Vamos jogar fora isso? Até porque a diplomacia iraniana já se manifestou, né? A encarregada de negócios do Brasil lá, Maria Cristina, se não me falha a memória, já foi chamada para dar explicações. E isso no mundo diplomático significa um belo puxão de orelhas, quando o representante diplomático de um país é chamado por um governo para dar explicações. Até porque o embaixador brasileiro no Irã, que é o Rodrigo de Azeredo, ele está de férias, né? Então, a encarregada de negócios, é a segunda
na hierarquia que está lá, foi chamado para dar explicações. E hoje tem uma nova reunião, né? Embora já estava agendada essa reunião da encarregada de negócios com o ministro das Relações Exteriores iraniano, mas era uma outra temática, estava uma reunião agendada para discutir questões culturais, enfim. E com certeza o posicionamento brasileiro vai ser pauta novamente nessa reunião. Professor, o tempo encerrou aqui. Olha, muito bom lhe ouvir. Muitíssimo obrigada pelas explicações. Em breve a gente lhe convida para retornar e nos atualizar, nos ajudar a fazer análise do que está acontecendo aí no mundo. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade.